Para quem está na Bolsa de Valores, já está começando a olhar para 2022. E a melhor forma de começar 2022 já é com o pé direito, olhando ações que têm um potencial de crescimento muito grande em 2022. Então, nesse vídeo eu separei 3 ações para ganhar dinheiro em 2022. Espero que você fique comigo até o final, porque eu vou dar as 3 ações e depois vou dar mais uma bônus. Então, fique comigo até o final, que você precisa saber tudo que eu vou falar sobre essas 3 empresas, beleza? E aí, galera, meu nome é Paulo Vitor Guicon, aqui do canal Jovens Investidores, e como eu falei, vamos falar sobre 3 ações para você ganhar dinheiro em 2022. E é muito importante enfatizar aqui que eu não vou fazer uma análise profunda sobre cada ativo. Vou falar o porquê que eu estou escolhendo esse ativo aqui, porquê que eu estou falando sobre ele aqui. Vou fazer uma análise um pouco mais rápida, dando algumas opiniões minhas. É muito importante enfatizar isso, porque às vezes eu faço uma análise um pouco rasa do ativo e pedem uma análise mais profunda, ou vice-versa. Então, se você gostar de algum ativo que eu falar aqui no vídeo e quer que eu faça uma análise mais profunda, deixe aí nos comentários que aí eu posso trazer um novo vídeo falando mais profundamente sobre essa ação e o porquê que ela pode ser um bom investimento para você em 2022, beleza? Então vamos lá para o primeiro ativo. E a primeira ação que vamos falar aqui é a Porto Seguro, a PSSA3, que ela é uma seguradora do Banco Itaú, e você já pode ter ouvido falar muito sobre ela, porque as casas de research, esses grandes bancos, sempre ficam indicando essa ação. Meu propósito aqui nesse vídeo não é fazer indicação, só estou falando que ela pode ser sim uma boa empresa para você lucrar no ano de 2022. E por que isso? Com esse aumento da Selic, as seguradoras têm muitas vantagens. Por quê? Porque quando você coloca o dinheiro lá na sua seguradora, né, você como cliente, ela vai pegar esse dinheiro, né, o dinheiro que ela vai gastar com você, caso você tenha algum problema, né, esse dinheiro que ela vai pegar aqui, ela vai colocar em uma renda fixa. Então, quando a taxa Selic está alta, as seguradoras tendem a se beneficiar, porque com o aumento da taxa Selic, o lucro dela tende a aumentar, porque ela vai estar deixando esse dinheiro na taxa Selic, ou vai deixar em alguma renda fixa mais segura, né? Porque caso a pessoa venha ter algum problema, ela vai tirar esse dinheiro rápido e entregar para a pessoa pagar o que ela precisar lhe pagar, né? Porque ela está contratando a seguradora. Então, é bem interessante você entender que nem todas as empresas é ruim esse aumento da taxa Selic. Para as seguradoras é bom, principalmente para Porto Seguro, que é uma das maiores desse setor, se não a maior desse setor na Bolsa de Valores, pelo menos. Então, é uma empresa já segura. Se você olhar o balanço dela, um balanço bem sólido, que vem aumentando nos últimos anos, como você pode ver aqui, se você quiser pausar para depois ver com mais calma. Tem também os indicadores dele, é uns indicadores bem tranquilos. O P sobre VP talvez esteja um pouquinho esticado, mas não veja como um problema. Um PL baixo por um CAGR muito alto, um PL de 8 por um CAGR maior do que 10, é um PL baixo, porque o CAGR é o crescimento da empresa no prazo. Quando a gente olha aqui no Status Invest, eles colocam para 5 anos. Então, quando você fala CAGR no Status Invest, é um CAGR, é um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Tem, dependendo de onde você olha, pode ser de 3, de 2, então é bem importante enfatizar isso também. E o PL de 8, cara, isso aqui é muito interessante. O PEG Ratio dele é muito baixo, que é essa diferença entre o PL e o CAGR, que chama PEG Ratio. Então, é interessante, é uma empresa que está descontada na nossa Bolsa de Valores e que vale a sua análise um pouco mais profunda para você entender mais profundamente essa empresa, porque às vezes você também tem Itaú em carteira, você tem Itaúsa, e talvez se você tem essas ações em carteira, não vale muito a pena você ter Porto Seguro, até porque a Porto Seguro é do Itaú, e o Itaú é da Itaúsa, né? Não todo, mas assim, o Itaúsa tem uma grande parte do Itaú. Então, meio que quando você tem duas dessas ações, né, Itaú, Itaúsa e Porto Seguro, alguma dessas 3 na verdade, você pode estar com uma dupla exposição, e talvez não seja muito interessante isso, porque a gente investe em ações diferentes para ter diversificação. Então, se você investe em, sei lá, 3 ações que pode ter o mesmo risco, não faz tanto sentido assim. Então, é muito importante você olhar isso. Às vezes, se você não tem essas 2 ações, vale a pena você ter Porto Seguro ou vale a análise, pelo menos. Isso eu tenho certeza que vale. Bom, e a próxima ação que vamos falar é a ação de você se inscrever, deixar o like também, que vai me ajudar bastante. Só na meta de chegar a 1.000 inscritos para chegar a minha monetização, e eu venho trazendo informações para vocês sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas, como guardar seu dinheiro, onde guardar, reserva de emergência
e muitos outros assuntos. E venho falando também, fazendo lives sobre renda extra. Se você gosta desse assunto e quer aprender mais, me segue lá no meu Instagram, que eu tô trazendo esse conteúdo lá que pode agregar. Porque tanto meu conteúdo aqui como o conteúdo lá são sobre finanças, são sobre desenvolvimento pessoal também. Só que o conteúdo lá é um pouco diferente. Então o conteúdo aqui agrega e complementa o de lá. E vice-versa também. O de lá agrega e complementa o do que eu trago aqui. Então se você me segue aqui, se você já é inscrito por acaso, me segue lá também que vai ser bem legal para vocês. Bom, a segunda ação que vamos falar aqui é uma ação que eu particularmente gosto bastante, que é a Hypera Pharma, e eu tenho ela em carteira, que o código dela é Hype3. Para mim, uma ação que chama Hype é hype, né? Crescimento. E o porquê que eu estou falando aqui que ela vale muito a pena para o ano de 2022. Nesse ano que estamos agora, de 2021, ela sofreu bastante, né, com a pandemia, com tudo. Ela comprou mais de 32 marcas como a Buscopan. Para quem não sabe, a Hypera Pharma é uma farmacêutica. Hoje já é considerada a maior farmacêutica do Brasil. E ela é muito grande, galera. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns remédios que ela tem e que você provavelmente usa. Ó, Benegrip, Doril, Epocler, Engov, tem também Gelol, Vic Vaporub e vai deixar uma imagem aqui com vários remédios para você ver. Às vezes é um remédio que você já usa. Então, para mim, isso é uma das melhores coisas que eu gosto na Hypera Pharma. Além dela ser uma boa empresa, ela tem ótimos produtos. E assim, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sou de Anápolis, Goiás. E o que isso tem a ver? Tem a ver porque o Anápolis, Goiás é uma cidade que é muito forte no setor farmacêutico. Para quem conhece um pouco ali, tem o DAIA, que já foi um dos maiores centros farmacêuticos do Brasil e da América Latina. Hoje já perdeu um pouco de força, não porque não cresceu, mas porque outros cresceram bastante e acabaram ultrapassando ele. Mas ainda é muito forte. E talvez a principal, ou uma das principais empresas que tem ali no DAIA e tal, é a Neoquímica, que você sabe, para quem torce pro Corinthians ou para quem entende um pouco sobre futebol, que é lá da Neoquímica Arena, né, do estádio do Corinthians. E a Neoquímica é a empresa que tem todos esses remédios que eu acabei de falar para vocês, que a Hypera Pharma comprou, que já tinha alguns remédios interessantes, e comprou a Neoquímica e expandiu e comprou também mais de 30 marcas que são muito fortes também. Então, é muito interessante porque muitos desses remédios aqui vocês usam. E eu também uso. É uma empresa muito grande, uma empresa robusta. E se você olhar aqui os indicadores dela, você vai olhar a receita, lucro, você pode ver que a receita vem aumentando bastante. O lucro não teve um crescimento tão grande, mas por quê? Porque eles estão investindo muito neles mesmos. Então, eles pegam esse dinheiro aqui e fazem recompra de novas ações, compram novas marcas. E esse aqui, para mim, é um dos mais interessantes. Por quê? Porque muitas dessas marcas que elas estão comprando agora não está ainda no seu valor. O que eu quero dizer? Vamos supor, você lucra aqui R$100. Se você vai lá e compra uma outra empresa que lucra R$100 também, ela ainda está com o valuation de quando ela só tinha antes de comprar essas marcas. Então, a partir do momento que ela agregar essas marcas aqui ao seu lucro, à sua receita, isso aqui vai aumentar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que ela tem um valor intrínseco cada vez maior comprando essas marcas, porque muito dessas compras foram boas compras. Então isso aqui é muito interessante. E um outro motivo também, com essa queda que está tendo na Bolsa de Valores nos últimos dias, a Hypera Pharma veio caindo bastante. Eu, como eu falei no começo, eu tenho as ações da Hypera Pharma e elas caíram bastante nesses últimos meses. Então, tá num preço legal. Não sei se vai estar assim, talvez até 2022, mas talvez já seja um bom momento para você começar a analisar, ver se aqui faz sentido para você. Às vezes você prefere investir em farmácias, talvez, e não na empresa que produz, mas eu acho um setor bem interessante. A gente sabe que independente de pandemia ou não, as pessoas compram remédio, as pessoas usam remédio. E se você investe num setor que não é cíclico, né? A todo momento as pessoas estão indo lá, comprando, é no inverno, é no verão, é outono, é começo, final de ano, não importa. As pessoas compram remédio a todo momento. Mas a gente sabe que esse mercado é muito grande e tem muito a se beneficiar. Ainda mais com a população cada ano ficando um pouco mais velha. E a gente sabe que quanto mais velho a gente fica, mais a necessidade de remédios e produtos assim, a gente fica necessitado de usá-los, né? Então assim, é um setor bem interessante e uma ação, uma empresa sólida e interessante também. Bom, a primeira eu falei que ela se beneficiaria com o aumento da Selic. Provavelmente a Selic vai continuar aumentando nos próximos anos.
A segunda que eu falei é um setor bem interessante, uma ação que tem um produto, na minha opinião, e para muitos também, um produto muito bom. E essa terceira que vamos falar aqui é uma empresa que vai se beneficiar tanto nesse ano, né, de 2021 que nós estamos, tanto no ano de 2022. Por quê? Estamos falando aqui do Pão de Açúcar, que é a Pecar Trade, e ela vai ser uma ótima opção para você se proteger da inflação. Por quê? Porque o Pão de Açúcar nada mais é do que um mercado. E a gente sabe que uma das principais empresas hoje, talvez do mundo, que se protege da inflação são os mercados. Por quê? Porque eles vão lá e ficam aumentando o preço, diminuindo, eles vão acompanhando a inflação. Então, se os produtos estão aumentando de valor, quem vai aumentar o valor? O mercado. E a gente sabe que as pessoas vão achar ruim isso, que o mercado vai estar caro, os alimentos vão estar caros. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas vão deixar de comprar coisas do mercado? Não tem como, é impossível isso acontecer. Porque você precisa comprar coisa para você limpar a casa, você precisa comprar coisa para você comer, você precisa comprar milhões de coisas que você vai encontrar lá no mercado. Então, assim, dos mercados que a gente tem, talvez, opções, na minha opinião, o Pão de Açúcar vai ser a melhor dessas opções. Ainda mais com essa rescisão que teve ali com o açaí. Não foi muito interessante para o açaí, mas foi muito bom para o Pão de Açúcar. Então, é interessante que você vai estar se protegendo dessa inflação e que também você olhando a empresa a fundo, olhando indicadores, o balanço dela, você vê que ela também é uma empresa saudável. Receita aumentou bastante, lucro líquido saiu de prejuízo para vir para um lucro muito bom, é um lucro bem interessante. Então, assim, a gente está vendo alguns cenários. A gente está vendo uma empresa sólida, uma empresa boa. A gente está vendo um setor também que é muito difícil, como eu falei da Hypera Pharma. As pessoas vão continuar comprando lá sempre. E a gente está falando que ela vai se beneficiar com um problema que o Brasil sempre teve e que provavelmente está sendo mais forte nesses últimos anos, né? Talvez nesse último ano, por causa dessa pandemia. A gente sabe que está tendo inflação agora, mas provavelmente vai continuar há alguns anos por causa da pandemia, porque os efeitos dela não foram totalmente passados. A gente sabe que a gente não está também 100% fora dela para falar que isso aqui já é passado e tal. Estamos no finalzinho dela provavelmente, mas ainda estamos. Então, o Brasil ainda vai ser muito afetado, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Como os bens de consumo foram aumentando, o valor dos produtos vão aumentar também. Os supermercados vão se beneficiar nesse quesito, porque eles vão continuar acompanhando a inflação e ainda tem a porcentagem dos lucros dele, né? Porque eles precisam de lucro e eles lucram em cima dos produtos. Então, é justo para eles e você pode ganhar dinheiro com isso também. E essas três empresas que eu falei para vocês aqui são empresas que não têm muitas características de pagar dividendos. Pagam dividendos sim, são dividendos às vezes até interessantes, como a Hypera Pharma. Eu acho os dividendos dela interessante pelo seu crescimento, o lucro que ela tem e esse reinvestimento que ela faz nela mesma, mas não é a principal característica dela. Bom, e eu falei para você ficar aqui comigo até o final que eu ia dar uma dica bônus, né? E eu vou dar assim. E a ação que eu vou falar aqui bônus para você é a Vale. Por que a Vale? Se você olhar o balanço dela, você pode ver que teve um prejuízo aí no meio e que afetou muito sim a empresa. Mas a gente vendo cada vez mais essa inflação não está só no Brasil, está no mundo inteiro. E as empresas como Petrobras, Vale, Suzano, são empresas que vão se beneficiar com isso também. Então, por que não olhar para essas empresas? Ainda mais a Vale, que vem pagando dividendos excepcionais, vale um pouco a pena você pelo menos analisar ela, que pode fazer muito sentido na sua carteira, porque às vezes você não tem nenhuma ação desse setor, ou você talvez nunca olhou. Às vezes vale a pena, porque a melhor forma de você aprender sobre um novo setor na Bolsa de Valores é você indo lá e colocando um pouquinho de dinheiro. Vai lá e coloca, sei lá, 200, 300 reais, para você às vezes pode ser muito pouco, mas quando você coloca o seu dinheiro lá, você vai ter que pesquisar mais, porque você precisa saber se você está fazendo o investimento certo. Você acaba se interessando mais e entendendo mais. Vai ver muitas pessoas usando essa técnica para aprender sobre um novo setor. Eu não faço muito isso na minha carteira, mas eu acho bem interessante sim, de você ir lá e pesquisar outra ação colocando seu dinheiro. Porque quando você coloca o seu dinheiro nas coisas, você fica mais interessado e você quer ir mais atrás disso para saber se isso aqui é bom ou não. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe para mim nos comentários uma outra ação que você acha que vai bombar em 2022. E você quer que as pessoas que vierem ver esse vídeo aqui, vejam lá nos comentários essa ação que você vai estar fazendo. Ou também eu posso fazer um novo vídeo falando com essa ação que você vai deixar para mim nos comentários. Beleza? Bons investimentos para vocês. Que Deus abençoe e tchau!